É, Quando os irmãos me convidaram para falar uma palavra, é interessante como as coisas, já não é a primeira vez, mas as coisas, parece que as coisas do Senhor não existem acaso, né? Quando é uma reunião dirigida, ou seja, algum irmão traz alguma palavra aqui, normalmente o irmão prepara alguma coisa em casa, então alguma coisa que o senhor fala com ele, então ele traz aqui um estudo de algo que ele está fazendo. E impressionante que o assunto que eu vou trazer hoje, vocês vão ver que vai parecer que eu estou repetindo tudo que nós falamos hoje ao longo do dia. Então é muito, muito parecido mesmo. Só que com foco para os jovens. Tá? Esse é o objetivo dessa reunião. Eu imaginei que nós teríamos aí aproximadamente 40, 45 minutos para falar, mas infelizmente o Batista não deixou. Então eu tenho que falar só meia hora. Bom, então eu preciso ser rápido. O ponto principal que eu queria trazer hoje, que é o foco para os jovens, eu estava lembrando há um tempo atrás, o Lemão sempre, desde que eu me conheço por gente, o Lemão não, né, mas todos os irmãos, o Roberto não está aí, né, mas desde a década de 70 que os irmãos frequentam a fazenda do Roberto, né, quando tem alguns feriados assim, os irmãos vão lá. E eventualmente o Lemão organizava uma fazenda que ia vários jovens, né? Até hoje, né? A gente faz também. E eu me recordo, acho que em 1998, 99, eu acho que foi a fazenda que mais lotou. A gente teve que colocar o pessoal no porão, foi mais de 60 jovens, foi uma loucura, né? Bobear, tinha gente dormindo até no banheiro. Mas foi impressionante assim, a quantidade de jovens. E eu lembro que tinha uma foto desses jovens, que eram aproximadamente 60, como eu falei. E eu não achei essa foto, eu queria ter colocado ela aqui, mas eu não achei. E ela tinha... eu comecei a contar, dentro desses 60 jovens que estavam lá, infelizmente, 30 ou 35 deles que a grande maioria nasceu no meio dos irmãos e hoje não estão mais aqui. Então, essas cadeiras que estão vagas aqui, ó, teoricamente, eles deveriam estar aqui. E aí eu fiquei pensando, por que acontece isso? Qual que é o motivo de tudo isso? Você tem o privilégio de nascer num lar cristão, você tem o privilégio de nascer no meio dos irmãos, reunidos ao nome do Senhor. E eu acho que eu me lembre, a Dani do Rafa, acho que foi a primeira irmã que nasceu. Acho que foi a Dani, depois foi o Josafá e eu fui o terceiro. Então, é um baita de um privilégio você nascer no meio dos irmãos e recebendo o ensino desde novo. Mas por que será que esses jovens foram embora? O que aconteceu, né? E aí, eu estava lendo um livro do Bruce Anstey, que ele fala exatamente sobre qual que é a estratégia hoje que existe e qual a estratégia que Satanás tem para cada jovem. E quando eu falo cada jovem aqui, essa reunião é dirigida para os jovens, mas também os adultos já passaram por isso. Mas todos vocês que são mais jovens, é importante vocês entenderem que existe uma estratégia hoje para você. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente essa estratégia. Uma estratégia desenhada por Satanás para que você saia desse lugar. Ele quer que você não esteja aqui o ano que vem, tá? Esse é o objetivo dele, que você não esteja sentado aqui mais. E é interessante porque Satanás, ele é estratégia. Quando você fala estratégia é algo focado em guerra, né? Então, o estrategista, Satanás é um estrategista. Deus não é estrategista por quê? Porque ele conhece o fim de todas as coisas, ele sabe como vai ser no final. Então, quando você não conhece o final de alguma coisa,
você, teoricamente, você tem que estudar uma estratégia. E o Satanás hoje ele é o melhor estrategista que existe em todo o universo. E ele tem experiência, ele é inteligente, ele sabe o que cada um aqui está pensando, ou não pensando na tua cabeça, mas ele sabe exatamente, por conhecer você, as tendências que você pode ter. Ele não conhece nossos pensamentos. E ele está planejando algo para cada um dos jovens aqui. Então, dentro dessa história, né, desse ponto, eu preciso ser rápido, porque senão eu não vou conseguir falar tudo. Alemão, você me empurra aí, Alemão, se eu estiver passando do tempo. Existe um trecho em Daniel, na verdade é o começo do livro de Daniel, que eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha visto e feito essa comparação. Podemos abrir lá em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs, Deus com letra minúscula, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Então, a gente vai ficar nesse trecho aqui. O que esse trecho mostra para a gente? O rei, Nabucodonosor, é a figura de Satanás. Ou seja, ele sitiou Jerusalém, pegou os filhos de Israel, trouxe para Babilônia, e principalmente nesse trecho aqui, ele trata dos jovens. Ou seja, existia uma estratégia bem definida do que ele deveria fazer para conseguir mudar a cabeça desses jovens. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma figura do que Satanás hoje está fazendo para tentar também fazer isso com vocês, com todos os jovens. Tá? Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, é esse que eu preciso ser rápido, está aqui em Daniel 1, versículo 1 e 2, que fala: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, da Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e a ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Primeiro ponto aqui, quando a gente fala terra de Sinar, a palavra Sinar significa soltar as amarras. Ou seja, ele tirou
os jovens daquele lugar de privilégio, não só os jovens, né, mas outras pessoas também, mas o foco aqui é os jovens, e levou para essa terra. Quando ele levou para a terra, o objetivo dele era tirar ele de um lugar de privilégio, que era Jerusalém. E o diabo hoje, a estratégia dele é fazer a mesma coisa com vocês. O que ele quer fazer? Ele quer roubar justamente o que nós temos de privilégio. Qual que é o privilégio que nós temos hoje? É de sermos cristãos e cremos no Senhor Jesus, de olharmos para Ele, nós temos toda a eternidade junto com o Senhor Jesus. Então, olhando esse privilégio, a mesma coisa aconteceu lá naquela época, ele tirou esses jovens de lá e exatamente o que ele queria era o quê? Mudar eles para outro lugar, para que eles focassem em outra coisa. E infelizmente, irmãos, nós temos vários jovens hoje que vivem assim. Eles estão com os olhos longe das coisas do Senhor, preocupados com a vida deles, com outros objetivos. Então esse é o primeiro ponto. Se você é um jovem e você tiver com os olhos em outro lugar, então esse aqui é um primeiro ponto onde o Satanás já derrubou você, onde ele pode derrubar você. É nesse lugar, tirando você, tirando os seus olhos das coisas do Senhor. O segundo ponto está lá em Daniel, também no capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então, na verdade, o que é? Por que chefe dos eunucos? Eunucos, ele fala de castração, né? Ou seja, ele tirou os jovens de Jerusalém, colocou eles num lugar diferente, castrou eles, para que eles fizessem o quê? Eram pessoas nobres, né, da linhagem de Israel, para que eles ficassem no palácio. E isso nos fala de algo muito sério. Basicamente, irmãos, e essa figura aqui que está desenhada, você tem um personagemzinho levantado ali, é justamente o quê? Hoje, Satanás está olhando justamente para as pessoas, ou para você, jovem, que está em evidência. Se você, no meio que você convive, se você tem uma boa dicção, se você conversa bem com as pessoas, se você tem um certo destaque, você é o foco principal de Satanás para usar você para influenciar de forma negativa outras pessoas. Então, esse é um perigo, e hoje, eu sei disso porque acho que todo mundo aqui já foi jovem, e existe uma busca constante por você estar no meio e ser aceito por esse meio. Então, para você estar em evidência, estar em destaque. E o que acontece aqui é que ele tornou os jovens eunucos. Essa estratégia dele é transformar você numa pessoa infrutífera, né? Ele quer, na verdade, que você não seja útil para o Senhor. Esse é o segundo ponto. O terceiro, mudou o propósito de existência deles. Está lá em Daniel também, o versículo 4. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, essa questão de mudança de propósito, ele já havia tirado eles de perto dos pais. Era esse o ponto principal. Tirou da terra, depois ele tirou de perto dos pais também. O que ele quer fazer, e isso é algo muito sério, é incorporar vocês hoje num sistema caído. Essa figurinha que está mostrando aí, carregando o mundo nas costas, não é exatamente isso.
mas é que você esteja tão ocupado com o mundo, mas tão ocupado com os afazeres da tua vida, que você acaba tirando o foco do que é importante, que é o Senhor Jesus. Então, é isso, mudar o propósito de existência dele. Qual que é o nosso propósito? Acho que hoje a gente falou bastante sobre isso, né? Glorificar o Senhor, glorificar a Deus, tudo que Ele fez por nós, morreu por nós na cruz. Qual que é o meu propósito? É curtir a vida? É ficar no mundo? É aproveitar o que a vida tem de melhor? Porque é isso que vocês ouvem o dia inteiro. Que a vida deve ser aproveitada, não é isso? Então, se você pensa desse jeito, então, mais uma estratégia vitoriosa de Satanás. O outro ponto mudou a linguagem dos jovens. Então, também, no mesmo capítulo 4, ele fala no final, né? No versículo 4, obrigado, irmão. A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Cultura dos caldeus. Cultura e língua. Um dos pontos principais também, e que chamou minha atenção, e é um negócio que eu nunca tinha percebido, né? A forma como a gente fala, isso aí afeta demais todos vocês jovens, tá? Os adultos já vão, conforme você vai crescendo e você vai tendo que entrar em ambientes corporativos, por exemplo, né? Você adquire um linguajar mais sóbrio. Mas, principalmente no meio dos jovens, hoje existe aquela questão do linguajar descolado, né? Ou seja, é uma linguagem mais... como é que eu vou dizer assim? Cheio de gíria, cheio de manhas, né? Irreverente, com uma certa falta de respeito. E eu me lembro uma vez que eu estava no McDonald's comendo, né? Não como no McDonald's, porque engorda. Eu estava sozinho e tinha um grupo de jovens almoçando. E assim, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de sentir vergonha alheia. Vergonha alheia, a outra pessoa faz um negócio tão ridículo que você fica com vergonha dela, né? E esses jovens, entre eles conversando ali, cada pessoa que passava no vidro, eles tiravam sarro. Era uma coisa assim, tão baixa, um nível tão baixo, que eu fiquei assustado, né? Inclusive, eram jovens que era a escola que minha filha estudava. Um ano depois eu tirei eles de lá, mas por outros motivos, mas eu fiquei muito feliz de ter tirado ela de lá. Mas o que quer dizer essa linguagem? Quando você, ou se você, opta por falar igual os seus colegas na escola, não é para falar... Não quero dizer que você tem que ser o diferente, né? Mas quando você opta por se adequar à forma como esse jovem fala, o que vocês estão querendo fazer? Se acontece isso. Vocês estão querendo ser aceitos. Então, você só fala igual a outra pessoa se você quer ser aceito. Então, pesem muito bem isso. Seus colegas de escola... né? É isso que o senhor quer? A palavra fala sobre palavra torpe, né? É impressionante hoje como a molecada gosta de falar palavrão. Então, isso é o quê? Está escrito na palavra, para a gente não falar nenhuma palavra torpe. E o seu testemunho, o que as pessoas estão te vendo na escola vão pensar? Mais um, ele fala igual a gente. Então, esse linguajar... ele queima a imagem de um cristão perante outras pessoas. Então, atenção a esse detalhe também. E o cuidado que vocês têm que ter aqui é justamente vocês entenderem se vocês querem realmente estar no meio dessas pessoas. Você falar como eles. O próximo e penúltimo aqui está em Daniel 1:5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles
pudessem estar diante do rei. Quando ele fala que o rei determinou ração de cada dia, porção do manjar, eram iguarias aqui que eles iam comer de tudo que o rei tinha de melhor. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso é algo muito sério que muitas vezes nem seus pais não sabem disso, tá? Isso é uma responsabilidade que você que já é jovem, é criança, todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria dos jovens já tem celular. Já tem televisão em casa. Você acorda, existe rádio, existe uma série de coisas que você já tem acesso hoje com uma facilidade tremenda. E quando a gente fala de mudou a dieta dos jovens, a pergunta é, do que você tem se alimentado? Qual que é o seu alimento diário? Hoje a gente falou bastante sobre ler a palavra, né? A importância de se ler a palavra para a gente se alimentar dela. E o que vocês têm lido ultimamente? O que vocês têm comido ultimamente? A gente sabe que hoje filme, rádio, tudo, ele vai contra o que o senhor fala. Você não consegue ver um filme, por exemplo, que não vai ter alguma cena de imoral, algum palavrão, né? Alguma sensualidade, tem tudo ali. Na internet hoje, você abre qualquer portal, pá, já tem foto ali que não era para você estar vendo. E uma das coisas que é importante vocês saberem, quando jovens, eu falo nós, né? Já sou velho já, não tenho mais cabelo. Mas a gente acha que sabe tudo. A gente acha que não, nós temos o controle da situação, mas você não tem o controle da situação. Tem um versículo eu não lembro agora, que fala sobre os vasos, né? Os vasos que eram cobertos, tinha o tampo coberto para evitar que mosquito entrasse. E é uma figura de que quando você cresce no Senhor, certas coisas não atingem mais você. Por quê? Porque você já teve um exercício de amadurecimento, de conhecimento da palavra, isso vai criando uma certa resistência aos mosquitos. E quando você vê, por exemplo, alguma imagem que não é decente na internet, aquilo lá bate em você e vai embora, porque aquilo ali o Senhor está te protegendo. Mas quando você é jovem, uma imagem dessa, ela tem uma força muito grande, é muito forte. Então, quando o seu pai e sua mãe falam para vocês tomarem cuidado, o que vocês estão vendo na internet, não é para ser chato, mas é porque isso afeta você. Você não tem ainda essa cobertura, essa cobertura do vaso. Eu não lembro agora o versículo, mas é justamente para vocês se protegerem de uma situação que você ainda não está preparado. Então, o que o rei fez aqui é tentar mudar esse hábito deles, tentar mudar a alimentação. Para quê? Justamente para que eles se ocupassem com as coisas do reino. E aí, eu faço essa pergunta e deixo para vocês responderem. O que vocês estão vendo hoje? No celular, televisão, jornal, revista, etc. O que vocês estão vendo? Será que isso aí agrada ao Senhor? Será que você vai sair bem disso aí? Porque você tem uma frase que fala, você é o que você come, né? Alguma coisa assim. Então, do que você está se alimentando? E por último, que já vai dar o nosso horário, Daniel, versículos 6 e 7. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs o de Belsassar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Essa mudança de nome, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa é descendente de italiano pelo sobrenome, correto? Você sabe que a pessoa tem uma linhagem
clássica, né, importante, né, pelo sobrenome. Por exemplo, Pisinato é francês. Pisinato é um sobrenome francês. Então, é uma linhagem pura. Certo? Então, na verdade, o que o rei quis fazer aqui mudando esse nome é porque essa linhagem era de um povo escolhido, era do povo de Israel. Era um povo celestial, não, mas era um povo que iria ser um povo de Deus. Eles tinham algo já determinado para eles para viver eternamente com Deus. E ele queria acabar com essa linha, com esse nome deles, judeus. Eles queriam eliminar esse nome, por isso ele fez essa mudança. Para esconder eles, essa linhagem, dentre a Babilônia. O que Satanás usa nessa estratégia? Vocês estão vendo que tem um monte de gente ali? Se eu falar para vocês que um desses aí é vocês, como é que eu vou saber quem é cristão aí? Não dá para saber, né? Não tem como saber, tem muita gente. Satanás, ele faz de tal forma com a nossa cabeça que a gente tem vergonha, muitas vezes, de falar que nós somos cristãos. A vergonha que eu digo é justamente a gente não se manifesta, a gente fica quieto. Então, existe uma situação onde alguém fala alguma coisa de Jesus, ou tira sarro, faz alguma piada, você fica quieto. Tudo bem, é melhor ficar quieto do que dar alguma coisa aos porcos, mas existem certas situações onde o Senhor gostaria que você confessasse que você é cristão, mostrasse para os outros que, não, eu creio no Senhor Jesus, eu creio sim, eu creio, tenho fé nele, mas você? Não, eu creio. E esse ficar quieto é o quê? É misturar você no meio da multidão para que você também fique desaparecido ali, invisível aos olhos das pessoas. Então, pegando toda essa estratégia, infelizmente não vai dar tempo para continuar, mas em cada ponto desse aqui, falo aos mais jovens, isso aqui continua funcionando, tá? Satanás continua agindo dessa forma e cada um de vocês está sujeito a isso aqui. E aí, rapidamente, não vou poder comentar muito mais, para cada um desses, vocês acham que Deus deixou a gente sem provisão? Primeiro ponto aqui, como ele está falando de Daniel, então, Daniel, ele teve na sua vida a glória de Deus diante da sua alma, ou seja, foram revelados muitas verdades para ele, e ele teve um ponto principal, que ele não tirou os olhos do Senhor, né? Ele focou o que ele ia ter de lá na frente, o que estava determinado para o povo judeu. Então, esse foi um dos pontos principais, ele não tirou o foco de Deus. Outra coisa, ele teve o exercício de manter-se separado da corrupção da Babilônia. Nós podemos sim viver hoje, eu posso ir na escola, eu posso conviver com meus colegas de trabalho, eu posso viver normalmente, viver separado. Eu posso fazer isso, é possível. Você tem que cumprir sua responsabilidade, você tem que ir lá estudar, conversar, você não pode ser um eremita também, né? Viver isolado, não é isso que o senhor fala. Eu posso, mas você não precisa se misturar na sujeira. É isso que você tem que tomar cuidado, na sujeira. Outro ponto, que a gente falou também hoje bastante, né? Então, ele dedicou tempo a sós com o Senhor em oração. Não vou falar porque nós falamos praticamente o dia inteiro, né, sobre oração, mas nós temos esse exercício de orar. Isso aqui é importante para a gente. Isso aqui também chama a atenção dos pais, né? Será que os pais, nós oramos com os nossos filhos em casa? O Bruce faz um comentário nesse livro que as reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração. Então, se eu não vou na reunião de oração,
talvez é porque eu não esteja dando real valor para a oração. Então, há de se pensar como que eu, como cristão, tenho enxergado a oração. Eu oro só para mim e aí eu não vou na reunião de oração. Então, pensem nisso, os pais e os filhos também. Outro ponto importantíssimo, que ele era estudante da palavra de Deus. Tá? Irmãos, não adianta apenas... É importante vir às reuniões? É importante. Fundamental. Mas a leitura individual também é importantíssimo. Você tem que se alimentar da palavra todo dia. Se num dia sim, um dia não. E nós, como brasileiros, nós somos preguiçosos, né? O brasileiro não gosta de ler. Isso não é muleta, não é desculpa. Mas se nós não tivermos a palavra, como é que nós vamos saber a vontade do Senhor? E não é a leitura superficial, é leitura, é ler, e lê, e lê, e lê de novo, e entende o que está sendo falado. É um exercício. Muitas vezes você vai estar cansado, você não vai querer falar, você não vai querer ler, mas insista, não desista. Persiste na leitura. É algo importantíssimo para a sua vida. Um dia você não lê, outro dia você lê, mas reserve um tempo para ficar em silêncio lendo também. E por último, é importante ter amigos, né? É muito importante a gente ter amigos, né? Daniel, ele se associou com pessoas que ajudavam ele, ou seja, eram pessoas que viam o privilégio de estar junto com Daniel. E esse é o privilégio que todos vocês podem ter também. Às vezes na sua assembleia não tem um jovem, mas tem jovem de outra assembleia, sabe? Pede pro seu pai, leva na casa do outro irmão, pô. Por que não? Tem um monte de jovem aqui em Limeira. Vamos lá, liga para ele, conversa com ele. A gente forma tanto grupo de WhatsApp, mas... E aí? E o grupo dos irmãos mesmos, sabe? A gente não faz, às vezes, porque a gente não quer. Essa é a verdade. Então, associem-se com pessoas que vão te ajudar, que vão ficar junto com você, que vão dar suporte na hora que vocês precisarem e vão ser de refrigério para vocês. E aí, só para encerrar, na verdade, o que o plano de Satanás, o que Deus quer é um final glorioso que Deus quer para cada um de vocês. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que vale a pena, tá? Por mais que o mundo pareça maravilhoso, bonito, ele vai acabar levando você para um lugar que você... Ele vai te enganar, você vai achar que é maravilhoso, porque o diabo tem essa capacidade de transformar até o que é feio em bonito, e ele vai acabar com a sua vida. E pode não ser a vida financeira, você pode terminar como um cristão salvo, infeliz, rico, shame faces, né? Red faces, caras envergonhadas. Então, nós temos tudo aqui, irmãos, tudo. O Senhor nos dá tudo. Então é só nós nos dedicarmos e colocarmos o joelho no chão e pedirmos para Deus e pedimos para o Senhor que Ele nos ajuda. E só um detalhe, vocês estão vendo que tem fita crepe aqui, né? Alguém sabe por quê? Alguém arrisca dizer por que tem fita crepe aqui? Porque pode ser removido. Muito bem, Lemão. Muito bem. Exatamente. Bom, podemos dar graça? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por essa porção da palavra que nós lemos. Agradecemos, Pai, por sabermos que temos tudo em Cristo. Pedimos, Pai, pelos jovens. Pedimos que o Senhor possa guardá-los e tirar da frente deles essa ilusão desse mundo. Esse mundo que engana, que afasta e destrói nossos irmãos. Pedimos, Pai, por cada um deles aqui presentes e por todos que se foram também, Pai, que de alguma forma o Senhor possa trazê-los de volta e que eles possam realmente voltar a desfrutar desse bendito lugar e olhar para Cristo e aguardar o retorno tão bendito dele.
Nós te damos graça, agradecemos também pela conferência e também pelos hinos que vamos cantar. Precioso nome de nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.